Nós vamos dar sequência. Eu vou pedir a permissão para passar uns vídeos aqui para vocês do nosso convidado que não veio, né? Mas os vídeos dele têm causado uma repercussão muito grande no país e a gente está aqui para discutir, para debater, para tentar entender tudo isso que está acontecendo, até porque muitas pessoas hoje estão tendo a sua liberdade de expressão cerceadas aqui no Brasil, né? E esse assunto é um assunto que está em segredo, vamos dizer assim. Já foi pedido para perfil tirar, para não poder falar, mas aqui nós vamos falar sim. Tá? O Senado é para isso, é a Casa Revisora da República e a gente está aqui para cumprir o nosso trabalho. Antes de passar o vídeo, eu quero só agradecer aqui aos alunos, tá? Os alunos do curso de Direito da Faculdade Mauá, né? Que estão aqui, mais uma vez, prestigiando a audiência pública aqui no Senado Federal. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Muitos são alunos do professor Vildemar Félix Assunção e Silva, né? Que também é funcionário aqui dessa casa e que muito nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E daqui, eu vou pedir para passar os vídeos. São 3 vídeos curtos, no total dá 5 minutos, tá? E eu vou pedir para passar, já chamando aqui para compor a mesa, o doutor João Pedro Gebran Neto, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um dos servidores ícones aí do trabalho da Lava Jato no Brasil, né? Eu, como cidadão, agradeço muito o trabalho que foi desenvolvido, né, por pessoas como ele. Seja bem-vindo. Veio especialmente de Curitiba, não é isso? Curitiba. Veio de Curitiba participar dessa sessão. Então, peço para que coloquemos o vídeo do operador do mensalão, Marcos Valério. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá? E crime organizado, esse PCC. Estariam pondo nos bingos e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, era o senhor Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel, não acabou não, e o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Pô, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei, e eles usaram o Zé Carlos lá, usaram a Berti e usaram tudo.
intenção dos prefeitos Celso e Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. E compraram para calar o Diário B. Não era porque era um grande negócio, não. Era para resolver o problema mesmo. Foi isso. E sobre o dossiê do Celso Daniel, o que você sabe? Ninguém achou esse dossiê mais. Ninguém. E tanto que depois, a posteriori, o PT fez uma limpa, tirando um monte de gente, vereador, que era ligado ao crime organizado. Vocês podem olhar isso direitinho aí, vocês vão ver que o PT fez uma limpa, expulsando do partido essas pessoas. Ok. Daqui a pouco a gente vai colocar outros vídeos, né, que inclusive descem mais a questão aí do envolvimento com organização criminosas. Já que ele não pôde vir aqui hoje, não quis vir, recusou o convite, o operador do mensalão do PT, o Marcos Valério, que a gente possa ouvir pelo menos o que ele disse e as autoridades, se quiserem se manifestar, se puderem, sobre isso. Queria, antes de passar essa palavra para ele, passar um vídeo de uma senadora da República, Mara Gabrilli, que fez uma denúncia gravíssima e que foi censurada num veículo de comunicação que está marcado hoje no Brasil, que é a Jovem Pan. Então eu queria pedir para a gente passar um vídeo muito curto e depois eu já passo a palavra para o doutor Edson Fábio. Senador. Claro. Eu estou online nas minhas redes sociais também, retransmitindo o conteúdo dessa audiência. E eu estou proibida pelo ministro Alexandre de Moraes de postar qualquer coisa a respeito do Marcos Valério, da fala da Mara Gabrilli. Estão sendo movidos vários processos contra mim, mesmo tendo imunidade parlamentar e levando em consideração que as minhas redes sociais são uma extensão do meu mandato e da minha imunidade. Eu só quero deixar registrado que eu vou continuar transmitindo e que o senhor Alexandre de Moraes, se tiver alguma coisa contra isso, que mova outro processo. Obrigada. Ok, deputada Carla Zambelli, só antes de passar o vídeo, uma das falas que me marcou muito aqui da ministra Eliana Calmon, que ela fala que o ovo da serpente está aqui, e eu concordo com ela, essa questão de emenda parlamentar. Se você parar para pensar, olha só o que eu vou falar aqui. Não era para ser atribuição de senador de república nem de deputado federal, emenda parlamentar. Nosso papel qual é? Fiscalizar o executivo e principalmente fazer leis. Então a coisa tá invertida e um dia nós vamos chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida. O executivo é que tem que fazer esse papel de gerenciar o recurso público para as políticas públicas, né? Mas eu peço, por favor, à mesa, sempre gentil e atenciosa e competente, que passe esse vídeo da nossa senadora, um vídeo gravíssimo aí. Teve um momento, logo no início da campanha, onde teve o vazamento da delação do Marcos Valério, que tratava desse assunto, relação PT, PCC, caso Celso Daniel, uma conta clandestina com mais de 100 milhões de reais, 6 milhões destinados a calar um empresário que queria falar sobre a morte do Celso Daniel. E aí a gente teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu a imprensa de tratar desse assunto. O Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria?
O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Eu implorei para o Ministério Público de São Paulo ir lá ouvir o Marcos Valério. E não foram, até que eu tive que colocar o teor da chantagem no ofício, para que mandassem um promotor lá para ouvi-lo. E aí já era tarde demais. Então, desde o princípio, o Ministério Público de São Paulo acabou encobrindo o caso. E quem que era o governador na época? Geraldo Alckmin. E hoje estão juntos, Geraldo Alckmin e Lula, com uma mácula dessa, um assassinato brutal desse, que na segunda-feira, antes do assassinato do Celso Daniel, o irmão dele procurou minha família para pedir para acalmar minha família, que eles acabariam, e o Celso Daniel acabaria com o esquema de corrupção e pararia de extorquir o meu pai da forma que fazia. Isso foi na segunda, na sexta-feira ele foi sequestrado e depois morto. E vem dizer que é crime comum, vem dizer que o Lula é inocente. Não, pelo amor de Deus. É uma vergonha de país. E a gente se está tentando. E a gente não pode deixar, entendeu, que essa falácia tome conta do país. As pessoas não podem cair nessa, que o Lula é inocente. Olha, senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, senadora da República do Brasil, fez essa fala. Ela está em trânsito agora. Conversei com ela esse final de semana. Ela parabenizou pela iniciativa. Inclusive, ela aprovou essa sessão, faz parte dessa comissão. E talvez não consiga participar por causa do horário do voo dela, que é um voo longo. Mas é importante isso aqui estar registrado. Tudo o que está oculto precisa ser revelado. É uma decisão muito importante que a gente vive da nossa nação para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, precisamos buscar. Vamos debater aqui no plenário do Senado, nessa comissão. Em relação ao processo do Marcos Valério, em depoimento ao Lava Jato, aí eu não sei se os senhores vão poder responder, mas em depoimento ao Lava Jato, no mês de setembro de 2016, o Marcos Valério disse que o PT tinha mania de desmoralizar pessoas e autoridades. Foram com essas palavras: eles, o PT, tem uma máquina muito grande de desmoralização, via redes sociais, blogueiros, algumas pessoas da imprensa e também no Ministério Público. Pergunta que eu faço: essa rede de desmoralização e desinformação já foi investigada alguma vez? O senhor foi na oitiva do Marcos Valério? O senhor tem acesso a esse depoimento? Não, não tenho acesso a esse depoimento. Então, eu posso estar... eu tenho certeza que eu não julguei processo com o Marcos Valério. Agora, eu não sei se ele participou como testemunha de algum processo que eu julguei. Agora, eu precisaria verificar isso. Nós estamos falando de fatos que começam em 2014 e vêm até 2023. Isso, não, imagino. O senhor não vai se recordar de tudo. Não tem problema. Diante da existência desses inquéritos, processos e até censura que a gente está vendo, como temos observado recentemente, essas graves revelações do senhor Marcos Valério foram consideradas e deveriam fazer parte desses processos. Na verdade, essas perguntas seriam feitas ao Marcos Valério, Eduardo, mas eu acho que seria importante que a gente pelo menos pontuasse aqui na sua audiência. E o que fica a pergunta é: por que, se o Partido dos Trabalhadores não figura como investigado diante de graves revelações, nós estamos diante de uma grande, flagrante parcialidade da Justiça, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, já que a gente ouviu aqui do senhor Fabiano... Peraí, estou cheio de papelzinho aqui. Do senhor Fabiano... Grimaldo? Fabiano Grimaldo, ele disse que... Emídio, isso mesmo, desculpa. Ele disse que o sigilo está no... Entre aspas, o sigilo está no STF, cuja a extensão não é sabida e que ele estava absolutamente impedido de falar. Interessante o caso Marcos Valério não estar sendo tanta coisa julgada com tanta celeridade no Supremo Tribunal Federal e um caso tão grave de assassinato envolvendo tantas pessoas não ser tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que fique claro para a população brasileira que a falta de justiça no caso Marcos Valério está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, esse sangue está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo depoimento, o Marcos Valério fala sobre uma conversa ocorrida fora de uma lanchonete em um hotel, em que José Dirceu Lula e Gilberto Carvalho estariam sendo chantageados por Ronan Maria Pinto. O MP perguntou, no minuto 4.46 dessa entrevista com o Marcos Valério, sobre o passado de Ronan Maria Pinto e se o publicitário conhecia os motivos da chantagem contra o ex-presidente e ex-ministros, e a resposta foi, entre aspas, senhor, ao Ministério Público, senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito... O que eu fiquei sabendo é muito grave, e o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. E aí, num determinado momento, o Ministério Público volta ao tema no minuto 13.18 e o Marcos Valério pede para não responder e diz, eu não quero correr risco, eu estou preso e numa penitenciária. A pergunta que fica é, o que seria tão grave a ponto de alguém acreditar que o Estado brasileiro é incapaz de oferecer segurança? Qual é o tamanho da periculosidade dessa organização quando sabemos que o Serviço de Proteção à Testemunha pode, inclusive, manter alguém fora do país? Ao dizer que correria risco de denunciar crimes que envolvam o Partido dos Trabalhadores, o PT, do senhor Lula, pelo fato de estar preso em uma penitenciária, o senhor Marcos Valério aponta que o partido tem conexões dentro dos presídios? A gente sabe que tem, inclusive com diálogos cabulosos. A Mara Gabrilli, em recente entrevista à Jovem Pan, que foi, inclusive, passada aqui, disse, o Ronan Maria Pinto, entre aspas, o Ronan Maria Pinto, se não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato de Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem, e o Lula pagou. Como é que alguém não tem nenhum envolvimento pagaria? Por que pagaria? O Lula pagou os 12 milhões de chantagem, sim, para o Ronan Maria Pinto calar a boca e ficar quieto. Enfim, eu queria confirmar aqui que, para fins de esclarecimento, é erro tratar apenas da morte do prefeito Celso Daniel. O número de mortos envolvendo apenas este caso chega a 11 pessoas, sendo que ao menos 8 já foram confirmadas a relação. A gente está tratando dos nomes das seguintes execuções por essa facção criminosa. Celso Daniel, o prefeito, Antônio Palácio de Oliveira, o garçom, Paulo Henrique Brito, testemunho da morte do garçom, Irã Moraes Rédoa, conheceu o corpo do Celso Daniel, Dionísio Severo, suposto elo entre quadrilha e sombra, Sérgio Orelha, amigo de Severo, Otávio Marcieri, investigador que ligou para o Severo, Carlos Del Monte Prints, o legista, inclusive esse que eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me disse que nunca tinha vomitado nenhuma vez em fazer em verificar um corpo. Foi a primeira vez que ele passou mal durante um procedimento. E que havia indícios, inclusive, de que Celso Daniel foi empalado. E ele não pôde colocar isso por medo. E é a primeira vez que eu falo isso publicamente, eu acho que precisa constar. Infelizmente, a gente não vai conseguir confirmar, porque ele foi assassinado. Então, é só a ponta do iceberg. Essa série de execuções podem ter sido apenas a ponta de iceberg de um esquema gigante construído pelo Partido dos Trabalhadores. Em delação premiada, o senhor Marcos Valério aponta diálogos que teve como prosséries o PT, que revelavam que facções criminosas, leia-se PCC, lavavam dinheiros em empresas de transporte urbano e jogos. Transporte urbano esse que o senhor Alexandre de Moraes teve relação de advocacia com essa empresa. E uma vez eu falei sobre isso em uma entrevista da relação do senhor Alexandre de Moraes com esse transporte urbano que tem relação com o PCC. Em seguida que eu saí dessa entrevista, Sóstenes, eu fui abordada por pessoas, senhores, que me entregaram uma carta dizendo que eu teria que pedir desculpas publicamente e que eu fui tentar procurar esse vídeo hoje não existe na internet, era uma entrevista que estava sendo divulgada online. Não vou falar aqui sobre onde foi, porque essa empresa também está tendo problemas, essa empresa de comunicação está tendo problemas com o Supremo Tribunal Federal. E foi abordada e disseram o seguinte, você vai publicar esse pedido de desculpas hoje ao Alexandre de Moraes e não volte mais a falar do assunto. Eu fiquei calado durante 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, mas eu acho que é importante voltar a falar, porque, sinceramente, a gente chegou num ponto em que não dá mais para ficar quieto e aguentar essas pressões. Hoje eu já tenho proteção da Polícia Federal, então me sinto à vontade para falar sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o PCC.